arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E bom dia, bom dia, bom dia! Qual que é o tema do podcast hoje, Lu? Nós vamos falar sobre energia. Mas para falar de energia tem que ser muito mais energia. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre energia! E com que comédia, né? Que comédia. Aprendendo o nosso entrevistado. Estou aqui diante de Arthur Santini, especialista em energia fotovoltaica. Seja muito bem-vindo, Arthur. Obrigado. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Mais uma oportunidade aí falar sobre energia, sustentabilidade, tema que a gente é tão apaixonado no dia a dia. Então, quando tem uma oportunidade de falar, a gente topa. Obrigado aí pelo convite. A gente que agradece, né? Tem tudo a ver com ambientes, essa parte de sustentabilidade, energia. Então, a gente que agradece o convite. Opa! O Arthur, você vê alguma relação entre qualidade de vida, entre os ambientes e a vida das pessoas? Total. A energia, ela é a amálgama que transforma as coisas, né? Então... Olha, parece até uma poesia. Vamos pegar o café como exemplo, né? Aqui estamos falando disso. Para o grão chegar até dentro da nossa xícara, quanto de energia a gente gasta? Né? Realmente. Você vai gastar energia para torrefar, você vai usar energia para fazer a moagem, para esquentar água para fazer o café. Então a energia, ela é o que transforma nossa vida. Então isso daí está muito intimamente ligado com os nossos ambientes, com da onde vem essa energia. Essa é uma preocupação que todo mundo tem que ter, que quando a gente fala de ambiente, né, e a energia, eu acho que a principal relação tá em a gente entender que a gente está dentro do ambiente fechado que chama planeta Terra. Exato. E esse ambiente fechado que a gente está, o que a gente está fazendo para manter esse quartinho fechado chamado planeta Terra que a gente está, né? Da onde Como é que a gente está cuidando disso, né? Que a gente está cuidando disso, exatamente, né? Então não existe fora, né? Jogar fora é um conceito que não existe. Fora não tem, é só ali do lado. E muita gente, eu não tô vendo. E muita gente tem um conceito do quartinho fechado que não existe nada mais para fora, né? Até tá dando exemplo das meninas, né? Perguntando de onde vem o milho verde, né? Fala, não, da latinha, né? Vem da latinha, daquela embalagem tipo massa tomate lá, né? E pegando o gancho do Arthur, o café vem na cápsula, né? Vem na cápsula, Não ferve nem mais nada, é só apertar o botão. Verdade. Café, ninguém sabe que tem uma planta ali por trás. Exatamente. Muito legal esse negócio da origem, né? Das coisas. E uma coisa muito legal que você falou, a gente sempre trata aqui, inclusive, o nosso processo de criação, das etapas de criação, né? Porque a gente sempre coloca o grão, a torre e a muda, né? Você sempre tem uma essência ali, todo o processo para mudar, para transformar, para pegar aquilo e transformar numa coisa nova, e o que realmente fica, o legado de tudo, né? Então a gente sempre trabalha com o grão, a torre e a muda. Mas agora me fala uma coisa, como que está o Brasil com energia solar? Bom, a energia solar cresceu muito no Brasil nos últimos anos, né? O mercado ele nasceu oficialmente em 2013 no Brasil. Houve uma lei que foi aprovada em 2012, uma resolução normativa que foi aprovada em 2012, começou a valer em 2013, mas o mercado só engrenou mesmo a partir ali de 2015, 2016, e a partir disso veio crescendo bastante. No ano passado foi feita a primeira lei, né, que com o mercado crescendo, precisou regular de uma forma um pouco mais firme, né? Foi onde teve a Lei 14.300, que, né, a gente acompanhou tudo isso, releu várias vezes essa lei, se aprofundou nela, e de lá para cá a gente tem expectativas muito boas que continue crescendo. Né? É uma fonte que tem uma série de vantagens, né? De geração junto à carga, de você fazer a geração dessa energia de forma limpa, a independência energética que ela causa,
Então o Brasil é abençoado do ponto de vista de recursos naturais para solar, né? Um país referência para energia solar, por exemplo, é a Alemanha, né? O pessoal fala muito da Alemanha, que é uma referência. Isso. Né? O melhor lugar para se produzir energia solar na Alemanha, ainda assim, é pior do que o pior lugar no Brasil. Sério? Então, a gente não tem... mas aqui no sul é ruim? Não. Mas aqui no litoral que chove muito é ruim? Não. Mas não tem lugar ruim no Brasil. Tem lugar bom, tem lugar ótimo. Lugar ruim não tem lugar nenhum. Porque a gente está num país tropical, né? Isso. Mas aí a quantidade de tempo aberto influencia bastante, não é? Influencia, mas um sistema de energia solar, ele nunca é feito para você olhar ele um dia ou outro dia. Ele é um sistema feito para durar pelo menos 25 anos. Os produtos, eles são desenhados para durar pelo menos 25 anos. Então, você vai ter épocas do ano com maior geração ou com menor geração, né? Meses, obviamente, ali do verão ele vai produzir mais do que meses do inverno pela questão da radiação solar, né? E você tem também uma diferença entre os anos. Anos que chovem mais, tem anos que chovem menos. Então, assim, a gente hoje tem uma média histórica muito boa de dados de tempo, de clima, que nos permitem fazer aproximações e estudos que chegam muito próximo ao real. Obviamente influencia, né? Você ter mais chuva, menos chuva, mas existem índices para cada cidade, vamos falar assim, do Brasil, onde você fala, ali a média de radiação nessa cidade é de tanto, a média nessa cidade é de tanto. Já considerando aonde ela está no Brasil, a quantidade de chuvas que ela tem e assim por diante. O Arthur, e hoje a maior fonte de energia natural são as hidrelétricas no Brasil. Hidrelétricas, Fala pra gente a ordem das fontes de energia aqui. A principal é a hidrelétrica, né? A gente também a hidrelétrica, ela é considerada uma matriz limpa, né? Uma fonte de energia limpa dentro da nossa matriz, apesar de uma série de controvérsias de alagamento de regiões, de transposição de fauna, flora e eventuais populações que hajam lá, alguns gases que causam pela cobertura da água, vegetação embaixo, então, enfim, tem uma série de Cs aí na hidrelétrica, mas o Brasil também é muito forte nisso pela quantidade de rios, de quedas d'água que a gente tem. Mas a gente não tem 2 cataratas do Iguaçu no Brasil. A gente só tem uma para construir alguma coisa próxima a Itaipu. Então o Brasil, ao longo do tempo, e de uma forma correta, foi utilizando esses recursos naturais. Só que chega uma hora que já não tem mais. Foi limitando. Você já não tem mais tanta queda d'água assim para poder fazer usinas, principalmente usinas de grande porte. E aí começam a surgir as outras fontes, né? Então, talvez quem quiser aí falar a idade, mas vai se lembrar que já teve apagão no Brasil, né? Faltou energia. Eu não vou falar que eu tô velho, Arthur, mas que brincadeira é essa, cara? Falar de apagão foi recente, nem faz tanto tempo assim. Nem faz tanto tempo. Que era um problema de matriz energética naquela época. É da época do Fernando Henrique, não é? Exatamente. Eu não lembro muito bem, não. É que você é jovem. E aí cresceu muito as fontes, as termoelétricas, né? Que usam recursos fósseis para poder gerar tem muito energia. no sul a termoelétrica, não é? Tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A termoelétrica é o que a gente chama de uma fonte despachável, né? Você consegue ligar e desligar ela a hora que você quiser. Que é bom, diferente de uma hidrelétrica, quando a matéria-prima é a água, né? Então você depende de regime de chuva e tudo mais. Se a gente pega, por exemplo, anos como 2021, 2022, que foram muito ruins de chuva, faltou a matéria-prima, né? Então a fonte fóssil, ela entra porque ela é rápida para você construir, bem mais rápido do que uma hidrelétrica. Você consegue desligar e ligar ela no momento em que você precisa despachar aquela energia, e aí só que aí você tem um dano ao meio ambiente muito grande. Ela é muito mais poluidora, né? Ela é muito mais poluidora, nem compara. Então, mas no Brasil ela é a segunda maior, tá? O Brasil também é muito relevante em produção de biomassa, porque a gente é um país agro, né? Então, a biomassa, ela é bem... Cana, milho, tudo isso daí gera energia, né? As usinas geram energia por meio disso.
Aí a gente tem a eólica, que tem uma vida maior no Brasil do que a solar, ele tem mais tempo de vida, né, no Brasil, principalmente no Nordeste. Locais que ventam dia e noite. Lembra da gente ter ido para Fortaleza? Fortaleza tem várias, até dentro da cidade. Exatamente. E aí a gente tem as menorzinhas, né? Energia solar ainda próxima a 2% da matriz energética, a gente está ali naquele pedacinho. Então a energia solar tem um caminho para crescer, tem uma estrada aberta para crescer. Sem dúvida. E está crescendo muito a cada ano, né? Tá, porque além da questão da gente precisar diversificar a nossa matriz energética para se tornar menos dependente de chuva, menos dependente de combustível fóssil, menos dependente de uma série de coisas, o consumo de energia per capita vem aumentando ao longo do tempo. Se a gente pega 10 anos, quanto de energia cada ser humano consumia? Muito menos do que hoje. Se a gente extrapola isso, vai 20, 40 anos atrás, era uma televisão dentro de casa. Ar-condicionado, pouca gente tinha, né? Então, todos esses celular nem tinha, né? Era o telefone fixo. Então, você nem precisava ligar ele na tomada, né? Existia um negócio que chamava telefone fixo na época. Então, hoje esse consumo per capita, ele é muito maior. Discava no telefone. A gente esquenta a caneta, rebobinava a fita com a caneta também. Então, você não é um menininho. Não, a gente só tenta enganar, mas não é não. Hoje o desespero, quando acaba a energia, não é que nós vamos ficar sem luz, é que não tem como carregar o celular, não é? Exatamente. Eu não sei se vocês já repararam, quando acaba a energia, às vezes a gente percebe que acabou a energia pelo barulho, pelo som. Porque os equipamentos, eles têm um micro ruído que é desligado. A própria energia na parede, ela tem um micro ruído. E é muito interessante prestar atenção no silêncio que existe quando acaba a energia. É verdade. É um monte de som que a gente não percebe, né? Exatamente. Já se acostumou e não percebe mais. Né? Exatamente. É muito, muito, muito interessante a gente se concentrar. A hora que acaba a energia, eu acho que é uma oportunidade até para tentar fazer uma meditação, alguma coisa assim. Meu querido, tem risco você instalar um sistema de fotovoltaico na tua casa? Vamos lá. Isso é um ponto muito importante que é uma bandeira que a gente levanta, a questão da segurança, né? Um sistema de energia solar, ele é uma usina, ele está gerando energia. Então, acho que ninguém aqui gosta de tomar choque. Todo mundo tem medo de tomar choque. Ninguém vai colocar o dedo na tomada, né? E o que isso quer dizer? Se você tem uma usina na tua casa, no teu comércio, você precisa ter uma preocupação com segurança, porque sim, existem os riscos associados à energia elétrica. Então, primeiro ponto se vai comprar um equipamento, esse equipamento tem que ser homologado, ele tem que ter metro, ele tem que ter tudo certinho. Uhum. Vai contratar uma mão de obra para instalar, precisa ser uma mão de obra qualificada, a pessoa precisa ser certificada, precisa ter um projeto. É igual a gente fazer um sistema elétrico de uma residência, de um prédio comercial. Você precisa de um projeto, você precisa de bons profissionais. Com certeza. Então, as recomendações em geral, elas são essas. Quando a gente fala de energia solar em específico, existem duas grandes tecnologias. Tecnologia tradicional, que a gente chama de string, e a tecnologia que a gente chama de MLPE, né? Que é quando você tem... É uma sigla, né? Para eletrônica de potência, nível de módulo, mas sem entrar em questões muito técnicas aqui. Uhum. São sistemas que a principal vantagem deles é a segurança. São sistemas que nasceram em outros países, né? Por questões de segurança. Infelizmente, em outros países que têm energia solar há mais tempo do que o Brasil, eu estava até vendo um estudo, por exemplo, da Itália, você tem, conforme a energia solar ela vai crescendo, você começa a ter uma quantidade de incidentes relacionados à energia solar, né? Porque você começa a ter mais, você começa a ter incidentes. Começa a ter números mais significativos. Isso, né? Exatamente. Então, desde princípios de incêndio, até incêndios que podem eventualmente não ser combatidos por causa de um sistema de energia solar e assim por diante. E aí o que esses países fizeram quando perceberam esse aumento? Colocaram normas, normalmente normas elétricas e normas de bombeiro, para poder dar maior segurança para o usuário. Uhum. Né? O Brasil ainda não chegou nesse nível. A gente opta por trabalhar lá na empresa com produtos
seguros, né, com produtos da tecnologia MLPE. A gente é líder e pioneiro dessa tecnologia aqui no Brasil. E aí, e essa legislação, quer dizer que eu não vou usar o tradicional? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que cada um tem as suas aplicações. Se eu tenho, por exemplo, uma creche, um hospital, uma escola, né, um shopping, eu tenho que usar um sistema mais seguro. Eu tenho mais gente transitando ali, né? Se eu tenho talvez uma usina que fica numa fazenda, talvez eu tenha um acesso mais controlado, então eu posso utilizar um equipamento diferente, né? Esse equipamento tradicional. Então é sempre uma escolha técnica. Tudo acaba sendo a qualidade do profissional que você contrata para colocar seu sistema de energia solar. Se ele é um bom profissional, ele vai saber analisar esses riscos para te falar qual é o melhor equipamento colocar. Isso tem a ver com microinversores? Tem. Ele está ligado a isto? Tá ligado a isso. Essa tecnologia MLPE, ela basicamente é composta por 2 tipos de equipamento, né? Os microinversores, que são sistemas, ele chama micro porque o equipamento é pequeno, mas você pode ter usinas de qualquer tamanho com ele, desde pequenininho ali em casa com 1, 2 painéis, até usinas de solo aí gigantescas com essa tecnologia. E uma outra tecnologia que chama otimizadores de potência, que ela é um meio do caminho entre o tradicional e o microinversor, mas ela é considerada MLPE. Ela tem todas as funções de segurança que um microinversor tem. Então são essas 2 tecnologias. Interessante. E aí ele fica trabalhando durante o dia, durante o período de sol, entra uma nuvem, ele dá uma caída, mas ele continua trabalhando enquanto tiver radiação solar. É mais ou menos isso? É exatamente isso, e essa é uma segunda vantagem da tecnologia MLPE, que ela produz mais. Por que ela produz mais? Aquela sigla que eu falei, MLPE, que é eletrônica de potência, nível de módulo, que você consegue ver cada módulo de forma individual. Entendi. Todo mundo vai lembrar aqui do pisca-pisca de Natal, que queima uma luzinha, e aí todo aquele trecho queima junto, né? Aí você tem que vir tirando uma por uma para descobrir. Isso. O módulo fotovoltaico num sistema tradicional, ele é esse pisca-pisca. Então, se você tem um painel no sistema tradicional com um problema, o que pode ser um problema? Pode ser um defeito, pode ser uma folha que caiu, pode ser sujeira, pode ser uma sombra de uma antena, pode ser um passarinho que fez uma obra de arte, pode ser um monte de coisa que aconteceu naquele painel. No sistema tradicional, todos os que estão na mesma série, string, por isso que ele chama string, né? Todos estão na mesma série, na mesma string, eles vão sofrer como aquele, porque eles estão em série. No microinversor, na tecnologia MLPE, cada painel é observado de forma individual. Então, se eu tenho um painel, por exemplo, que está pegando sombra de uma platibanda, ou que está com uma sujeira, ou caiu uma folha de bananeira em cima, e ele está podendo produzir 30% da capacidade dele por causa da sombra, os outros demais vão produzir... Continuam funcionando 100%. Então, isso é a vantagem dos sistemas MLPE. Eles produzem mais por causa dessa característica. Ótimo. Arthur, você falou da quantidade de energia que a gente consome. E está vindo aí uma frota de veículos elétricos. Né? Isso vai impactar nesse setor, não vai? Vai. Tem uma série de coisas de tecnologia que a gente olha e a gente fala, e aí, de onde vai vir a energia de todas essas coisas, né? Veículo elétrico é uma delas, né? Veículo elétrico, hoje, quando a gente fala de fontes de energia, não só de energia elétrica, mas energia como um todo, o maior consumo no mundo são de combustíveis fósseis utilizados em transporte. Avião, ônibus, caminhão, navio e assim por diante. Imagina todo esse volume migrando para energia elétrica com os veículos, né? Isso vai acontecer? Na minha opinião, sim. Tá? Não tem um outro caminho a não ser esse. Mas isso é uma solução que vai causar alguns outros problemas que vão precisar de novas soluções. E aí volta naquela questão da matriz energética que a gente falou no começo, né? Como que eu deixo a minha matriz energética de uma forma saudável, que não falte energia para as pessoas, diversificando as fontes. Esse é o principal motivo que lá atrás, quando vocês me perguntaram, e aí, o que você acha da energia solar? E na minha opinião, eu não tenho dúvida que ela vai continuar crescendo, porque o mundo precisa disso. O Brasil precisa disso, o mundo precisa disso.
cada vez mais a gente vai para faltando fontes... gerador de energia. Tá faltando gerador. E é um caminho sem volta, né? Não tem como. Não tem como. E é uma tecnologia assim, pô, quem já andou em carro elétrico sabe que é outra pegada, é muito melhor do que o carro a combustão. É que a gente é entusiasta, gosta, né? Mas... Você já dirigiu? Já. É diferente dirigir um carro elétrico? Já é diferente. Eu costumo brincar que no carro a combustão, se você quiser economizar, você vai banguelar, né? É capaz de algum mecânico, algum engenheiro mecânico ver falando isso, querer me matar, né? Mas que não pode. Não, mas também nunca fiz, só escutei falar. No carro elétrico é diferente. O carro elétrico ele é desenhado para otimizar de uma forma fantástica a energia que ele tem, porque você carrega ele na tomada, ele tem um conjunto de baterias ali dele, e ele tem que otimizar aquela energia que ele tem armazenado nas baterias dele. Então, num carro elétrico, você não vai banguelar, porque o proxy, você está numa descida e você solta o pé do acelerador, a própria energia cinética vai gerar energia, né? De volta. Isso, híbridos também fazem isso, veículos elétricos também fazem isso. A hora que você freia, também o freio ele vai gerar essa energia de volta para o carro. Então você percebe que ele é todo otimizado para utilizar ali cada 0,1 kWh para voltar. Que é uma tecnologia que veio da Fórmula 1, né? O KERS, aquele, né, que eu freava, armazenava e aí veio para os veículos elétricos. A gente... Mas assim, imaginando o veículo, tem possibilidade do próprio veículo abrigar o painel fotovoltaico para ele gerar a própria energia dele, ou isso é impensável? Tem alguns projetos, inclusive, por exemplo, alguns ônibus que tem... não é exatamente um painel em cima, são células fotovoltaicas, mas com uma outra aplicação que a gente chama de filme fino, né? Então, tem alguns ônibus que você consegue produzir um pouco de energia elétrica e alguns carros mais conceituais que tem também, tá? Nenhum deles chegou, espero que talvez um dia chegue, mas nenhum deles chegou a não precisar da tomada. A energia que gera ali não acaba no fim do dia fazendo tanta diferença. É uma coisa a mais ali, porque eu falei, como ele é 100% otimizado, um segundo que você pisa no freio é um pouquinho mais de quilowatt-hora que você joga para a bateria, que você consegue andar um pouquinho a mais. Então, um pouquinho a mais que você consegue gerar, até porque o carro, uma hora talvez você vai estar parado num par embaixo de uma árvore, você vai passar por um túnel, você vai ter que dirigir à noite. Então, existe, mas não é isso que faz mover o carro, é o carregar que vai mover o carro. Deixa eu voltar para a questão dos painéis fotovoltaicos. Hoje se fala muito em construção de usinas, né? De usar até a área rural para se montar usinas. Isso é um mercado promissor? Sem dúvidas. As usinas, elas cada vez mais vêm chamando a atenção dos investidores, né? Porque, eu tenho uma área rural ali, eu posso fazer uma série de coisas com ela. Uma delas é você produzir energia elétrica por meio do fotovoltaico. Aí às vezes até o pessoal fala assim, mas eu vou usar a terra, um bem tão precioso para produzir alimento, para animais, né, para energia solar, mas existem vários sistemas coexistindo os dois, né? Tem até um vídeo que a gente tem bem divulgado aí na internet, algumas cabrinhas subindo em cima dos painéis fotovoltaicos e falando assim, por essa o engenheiro não esperava, né, que ia acontecer isso. Mas você tem alguns cultivos, algumas plantações que vão melhor na sombra, então você faz uma estrutura mais alta e faz alguns cultivos embaixo, né, até com equipamento. Dá pra intercalar as duas coisas. Dá pra você ter alguns animais embaixo também, né, que algum sombra. Enfim, dá para coexistir bem, é um bom mercado para se trabalhar, tá? Tem que ter aí uma série de preocupações em como comercializar, porque você não consegue comercializar de forma direta essa energia. Você não consegue gerar numa fazenda e vender o quilowatt-hora para alguém. Tá. Geralmente, então, você se organiza num formato de consórcio, né? Você se organiza num formato ali de cotas, onde você tem um lado que produz, que é a usina, você tem um lado que consome,
né? E você tem no meio uma comercializadora que é quem vai fazer o meio campo desses créditos de um lado para o outro. Por exemplo, eu tenho um açougue e o imóvel que eu tô é alugado. Putz, às vezes não compensa eu colocar um sistema de energia solar aqui em cima porque eu quero sair nos próximos 2, 3 anos aqui desse lugar. Existe essa opção de você comprar uma energia limpa produzida por uma usina remota dentro do seu negócio. Eu moro num apartamento, não tem como colocar energia solar porque não tem telhado. Tem como colocar energia solar por meio dessas usinas. Então, normalmente, essas pessoas que têm interesse, elas não vão direto na usina. Você tem uma comercializadora no meio que faz esse trabalho, ele é a ponte entre o varejo, quem precisa de energia, e quem está produzindo. Então, esse mercado está bem constituído já, né? Tá sim. Ele é um mercado, assim, bem novo no Brasil, né? Ele... se a gente pega que o mercado praticamente nasceu de 2015, 2016 para frente, usinas e comercializadoras de uma forma mais firme começaram a aparecer ali 2018, mais ou menos, né? Hoje já é um mercado com players bem sérios, com pessoas bem sérias trabalhando, e é muito possível que aí quem estiver vendo aí na internet podcast, se pesquisar, ou só de estar vendo isso, o algoritmo ali vai pegar, vai começar a aparecer propaganda de alguma delas para vocês. Tá bem ativo esse mercado, então. Tá sim. Tá sim. É um mercado que a gente atua, também não é nosso principal mercado, mas as pessoas muito vêm perguntar, né? Acho que ano passado uma das coisas que eu mais escutei foi, tem uma área lá, quero montar uma usina, e aí, o que eu faço? E corretor de imóvel, né? Correndo atrás dessas áreas para vender. Exatamente. Então é um mercado que está bem aquecido no Brasil. Não só para quem tem a área, não só para quem vai montar a usina, porque muitas vezes a pessoa, é muito comum arrendar a área. Você não compra a área, você arrenda a área para quem vai construir a usina, mas também para comercializadoras e até como uma opção para quem vende sistemas de energia solar. Porque se eu sou, por exemplo, uma empresa que vende energia solar, quem que eu vou procurar? Vou procurar quem tem telhado para colocar, né? Mas aí eu posso falar o seguinte, não vou procurar só quem tem telhado, vou procurar quem não tem telhado, porque eu tenho esse produto aqui na mão para vender de outras usinas que estão produzindo. Então é muito legal porque é um mercado bem completo. Nossa, quem quer, não tem como não ter. A gente falou bastante da matriz energética do Brasil, né? A Europa é maior a questão da fotovoltaica lá, né? Sim. Principalmente a Alemanha é a principal. Sim. A Alemanha é muito forte, a Itália tem muito. China também, né? A China o crescimento de energia solar da China. A China, em um mês, ela consegue instalar praticamente o que o Brasil tem de história de energia solar. Tem uma... Eles são rápidos. É absurdo. Assim, eles são muito grandes. E eles têm muitas usinas lá, tem produzindo. Eles têm de tudo. Tem usinas de grande porte, tem geração em telhado. Eles são muito fortes. A Europa é muito forte, né? A Europa, atualmente, principalmente quando a gente olha do fim do ano passado para esse... eles aceleraram a demanda por renováveis, né, pela questão do gás, da Ucrânia, da Rússia, aquela coisa toda. Eles têm uma matriz, principalmente a parte de aquecimento. A guerra da Ucrânia mexeu demais, né, cara? Mexeu. Como é tudo fabricado na Ásia, né, tá lá o brasileirinho, me vende aqui, pelo amor de Deus. A hora que aumenta a demanda na Europa não é necessariamente uma boa notícia pra gente, mas pelo menos a parte da reflexão é muito boa, né? Porque eles usam muito gás lá, principalmente para aquecimento, né? Que é a transformação de um gás em temperatura, né? Em diferença, energia térmica. Então é a energia, de novo, transformando, né? E essa dependência é muito grande, né? Eles não produzem, enfim, numa quantidade suficiente. Então, isso está levando eles a olhar de novo. Eles já têm uma parte relevante da matriz de solar, mas olhar de novo e falar, olha o quanto é importante a gente realmente migrar. Porque a energia solar, ela tem algo que nenhuma outra tem, que é a independência energética, que você está produzindo a sua própria energia. Você não depende de um terceiro, né? Então, aumentou o valor do quilowatt-hora lá na companhia de distribuição. Tudo bem, você está produzindo, né? E a gente vê como um caminho natural com
com o crescimento e as melhores tecnologias de baterias, a gente cada vez mais ter sistemas híbridos, que você gera a sua energia e à noite você usa o que você armazenou na bateria. Várias soluções surgindo que combinam a bateria do carro com a bateria da casa. Então, o seu carro se torna uma das baterias para alimentar a sua casa, né? Então, você consegue ter. E espero ainda ver sistemas viáveis totalmente independentes, onde eu não precise. Imagina, a gente falando de ambiente, né? Já pararam para imaginar as ruas da cidade sem os postes de energia elétrica? Então, como ficaria? com certeza. Quando alguns projetos que a gente teve, principalmente na área corporativa, tentou-se uma solução com bateria, mas acabou não ficando viável, acabou se optando por um sistema sem bateria. Sim. Hoje já isso está se facilitando e pode ser um futuro de você poder armazenar também. Sim, a gente ainda está, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando. O mercado de sistemas de energia solar híbridos com baterias, ele ainda é um mercado bem de nicho. É para aquela pessoa que quer fazer alguma coisa mais conceitual e não está se importando tanto com a questão do valor. É para aquela pessoa que às vezes tem uma pessoa em casa acamada que depende de algum tipo de equipamento que não pode ficar sem energia. Ou para uma pessoa que está numa área rural que chega energia elétrica, mas tem muita queda, então ela troca o gerador a diesel por uma bateria. Então, pensando numa substituição de gerador pela bateria. Isso ainda é de nicho, tá? Para isso a gente depende que as baterias evoluam. O que vem fazendo muitas baterias evoluírem é justamente a questão dos veículos elétricos, que a gente falou, porque é um problema dos carros elétricos, porque você tem o peso das baterias, né? Normalmente elas ficam no assoalho dos carros para dar estabilidade, mas você tem a questão do peso, você tem a questão da garantia dessas baterias, né? Em geral aí, desses veículos mais novos, de 5 a 10 anos de garantia dessas baterias, mas se for pensar num carro a combustão que não tem isso pode ser uma desvantagem para os elétricos. Então a gente ainda depende das baterias evoluírem, mas é um caminho que a gente vê que já começou. Nos próximos anos a gente... É que tudo muda tão rápido, né? Às vezes pode um mês por outro. A tecnologia é rápida, né? Muito. Vai ver daqui um mês aqui o podcast, apareceu um maluco lá com uma bateria X lá, que o tamanho do notebook dura uma semana, dura uma casa lá. Essa então, mudança tecnológica é muito rápido, né? Você deu exemplo aí, como foi a vida há 50 anos atrás, a gente não tinha nada, né? Não tinha nem nada elétrico, nada eletrônico, e há pouco tempo atrás, as baterias dos celulares, né? Eram enormes, a gente carregava aquele tijolo pesado, né? E você carregava a bateria reserva. Carregava a bateria reserva. Pouco a gente vai lembrar desse aí, ó. E agora os celulares fininhos. E é muita coisa que a gente às vezes não para pensar do impacto dessas tecnologias nisso, né? Hoje, todo mundo que vai acessar um e-mail, uma rede social, alguma coisa dessa, ou o YouTube, né, onde tá vendo aí, não para pensar, por exemplo, quanto que será que a nuvem no mundo consome de energia? Quase 3% da energia do mundo é para manter as nuvens, os clouds, os grandes servidores. 3%? Né? É muita coisa. A gente nunca para pensar nisso. Outro dia eu estava até brigando com um amigo meu e ele estava querendo me convencer a investir em criptomoeda, né? Nada contra, não, quem gosta de criptomoeda, não me cancelem, não briguem comigo. Mas eu falei, cara, você sabe qual que é a pegada de carbono? De você botar a grana num negócio para investir? Quanto de energia um blockchain consome? É absurda a quantidade de energia que um blockchain consome. Isso. E aí ele tentando me convencer, eu acho que eu convenci ele a tirar o dinheiro dele de criptomoeda. Foi o contrário. Foi o contrário, porque a gente precisa ter essa consciência, né? Eu sou o cara chato a ponto de, se eu peço um delivery em casa e vem com muita embalagem, eu mando um feedback pro restaurante falando, será que não dá para repensar essas embalagens aí que você tá tendo? Então, eu vejo que
as gerações mais novas parece que estão vindo com esse chip já embutido. Né? Eles já pensam mais nisso. Às vezes. E a gente tem que começar dentro de casa mesmo, né? A ensinar isso para os filhos. Exatamente. Então a gente precisa parar para pensar na tecnologia. Pô, é maravilhoso, né? Você ter uma inteligência artificial, você ter nuvem, você ter blockchain, tudo isso é fantástico. Mas a que custo que essas tecnologias vêm? Tudo tem uma questão de sustentabilidade, né? Tudo. E tudo tem um impacto, né? Nada vem de graça. Nada vem de graça. Exatamente. É esse fiel da balança, né? O conforto versus a pegada que eu tô tendo lá na Icora, e o nosso escritório fica no 8º andar. E eu costumo fazer integração com o pessoal novo e brinco com eles. Eu falo assim, ó, vocês chegaram aqui no 8º andar de escada ou de elevador? Aí todo mundo chegou de elevador, 8º andar, né? Vocês sabiam que tem uma pegada de carbono no elevador que você pegou? Porque ele usa energia elétrica, que pode estar vindo de uma fonte sustentável, mas pode não estar vindo. Tem uma pegada de carbono no elevador. Você quer zerar? Você vem de bicicleta, você sobe escada, teu conforto diminui muito. Mas ainda você faz uma atividade física, né? Eu tento incentivar, mas é difícil. Eu não lembro o site que tem, mas tem um site que você faz a tua pesquisa do tamanho da tua pegada, não é? Tem. A quantidade de lixo que você gera, quantidade de resíduos, a quantidade de embalagem das coisas. E quando a gente fala, por exemplo, tem várias empresas hoje de consultoria que fazem isso, né? Para questões de relatórios ESG, as empresas cada vez mais preocupadas com isso. Existem várias empresas que fazem todo esse levantamento de qual que é a pegada de carbono da empresa para que ela possa compensar isso de alguma forma. Porque a grande sacada não é a questão do zerar a emissão de carbono. Porque isso é impossível. A gente respirando está produzindo. O ser vivo produz gás carbônico, né? Só que a grande sacada não é zerar, transformar em zero, é você ter o que eles chamam de net zero, é você compensar. Olha, para minha atividade eu preciso de X, mas eu compenso dessa forma, para que a soma seja zero. É um equilíbrio, né? O mais e o menos é a balança que a gente estava falando. Mas a gente que é da área de arquitetura, eu tenho que te fazer uma correção aí nesse teu questionário aí. Esse teu questionário, quem veio de escada, quem veio de elevador, depende da hora, né? Porque tem prédios comerciais que perto do meio-dia, perto das 18 da tarde, você não consegue entrar no elevador. Aí você é obrigado a escada. Aí a escada tá lotada, né? Verdade. Lá no prédio de vocês tem isso, né? Tem os horários de pico. A gente tem 2 andares lá, eu tenho certeza que o restante do pessoal dos outros andares não gosta muito da gente. Começo da manhã e fim da tarde, só dá uniforme dentro do elevador. É impressionante. Ô, Arthur, e quanto à produção nacional, o que é produzido no país, o que vem de fora em energia fotovoltaica? O sistema de energia solar ele é composto basicamente por 3 grandes itens, né? O painel, a placa, que é o que a gente vê, né? Que é o nome técnico, é o coletor, né? Porque ele coleta a luz. É o que fica no telhado. É o que fica no telhado. Coleta a luz e transforma isso em energia elétrica. Inclusive o nome fotovoltaico é fácil a gente lembrar o que é, porque foto é luz, né? Voltaico é volt, então transformação de luz em eletricidade. Então o painel é fabricado na Ásia. Os inversores ou microinversores também são fabricados fora do país. No Brasil, o que fica? A parte de acessórios, principalmente a parte de estruturas de fixação, que são as ferragens utilizadas para poder fixar os painéis nos telhados ou no solo. Então é a parte de alumínio, parafuso, a parte metal mecânica do sistema de energia solar. Barato. E você falou, no bate-papo que a gente teve, você falou uma coisa assim que me chamou muita atenção. Eu queria partir para o nosso encerramento, você colocando o que você me falou anteriormente. O que é o mais importante? O que mais que tem que ser preservado dentro de um sistema fotovoltaico? Legal. Exato. É uma brincadeira que a gente costuma fazer com os funcionários novos lá também.
Agora que eu tô pensando que talvez eles não gostem muito de mim, porque eu fico fazendo essas pegadinhas com eles. Mas marcou mesmo isso aí que ele falou. Que é qual que é a parte mais cara de um sistema de energia solar, né? A gente sempre pergunta, um vai falar que é o painel, outro vai falar que é o inversor, outro vai falar que é a mão de obra. Mas, na minha opinião, a parte mais cara é o que está, onde está instalado esse sistema de energia solar. Então, se ele está numa casa, numa residência, quanto vale as vidas que estão ali embaixo, os seus bens, as coisas que você ama que estão ali embaixo, que você gosta que estão ali embaixo? Numa empresa, ali o ambiente da tua empresa é onde vem a tua receita, é onde vem o teu ganha-pão. Então, as vidas estão ali, o maquinário, o estoque. Então, a parte mais cara de um sistema de energia solar é o telhado que ele está. Então, essa é uma reflexão que tem que ficar na hora da gente, talvez, escolher pelo preço, se preocupar não só com isso. Não quer dizer não considerar o preço, pelo amor de Deus, mas considerar, como a gente falou, qualidade de produto, qualidade de mão de obra, tipo de equipamento que eu estou usando, segurança e assim por diante. Exatamente isso. Vai lá, eu já comecei com aquele bom dia, bom dia, bom dia. Eu acho que a gente teve uma aula, né, aqui com o Arthur hoje, porque assim, é um assunto muito novo ainda para nós aqui brasileiros, né? Então eu acho que você esclareceu muita coisa que até para nós é novidade. Acho que abre ainda muito assunto pra gente. Com certeza vou querer você em outros programas. Uma coisa muito bacana que você tinha falado uma vez que a gente se encontrou, é que algum amigo teu foi para a China e até estranhou o barulho das ruas. Né? Ele não é da área de renováveis, né? Ele é de outra área. Ele foi para a China e, como ele sabe que a gente é entusiasta, ele mandava foto de carro elétrico, não sei o que lá, que ele via lá. E ele comentou isso. Ele falou: Arthur, o que eu mais achei diferente aqui é o som da cidade. Porque a gente está acostumado com um som que a gente já não percebe mais dos carros. Já acostumou, né? Já acostumou. Que é aquela mesma história do som da energia elétrica quando acaba a energia, né? E aí ele comentou isso, que o som é muito diferente, o som da cidade, porque lá já, né, nas cidades onde ele está, né? A frota já é grande, é mais silenciosa, né? É mais silenciosa. Então você começa a perceber sons da cidade que antes eram tapados pelos veículos a combustão, que aí você começa a perceber. E não deixa de ser uma poluição isso, né? Uma poluição sonora, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Fantástico. Com essa informação a gente pode terminar aqui, que foi fantástico esse bate-papo. Né? Muito bom, adorei. Obrigada, Arthur. Obrigado, viu, Obrigado gente? pela tua participação. O canal que está aberto para vocês. A hora que quiser, vocês são de casa. Grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.